Paz e graça, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso devocional. Hoje nós iremos iniciar uma nova campanha com o tema As Preciosidades do Salmo 23. E a expectativa que está no meu coração é que o Senhor, o nosso Deus, venha falar aos nossos corações de uma forma profunda, de uma forma tremenda, e que possamos ser abençoados através da palavra do nosso bom Deus. Esta campanha estará baseada no livro de Salmos, capítulo 23. E eu tenho a certeza que o Senhor, o nosso Deus, irá falar profundamente aos nossos corações. Então eu quero, mesmo antes de entrar na palavra de Deus, quero convidar-lhe a inscrever-se no canal Vida Missionária, de modo que você possa receber mais atualizações, mais vídeos e notícias daquilo que está acontecendo aqui no nosso canal. Vamos neste momento fazer uma oração a Deus e de seguida estaremos meditando a palavra de Deus. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela sua bondade e pela sua misericórdia, meu Deus. Quero pedir que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, que o Senhor possa falar aos nossos corações através da sua palavra. Senhor, que nesta hora o Senhor possa ser exaltado e que o Senhor possa usar-me da forma que lhe agrada, e que o Senhor possa falar aos corações dos teus filhos, meu Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te peço. Amém. Então, queridos irmãos, assim como eu tinha dito, nós estaremos meditando no capítulo 23. Eu vou ler todo o Salmo, mas vou me basear para o dia de hoje somente no versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Queridos irmãos, este salmo, segundo muitos historiadores, segundo muitos estudiosos, é o salmo mais conhecido da Bíblia, um dos salmos mais recitados. E o autor deste salmo foi Davi, o grande rei Davi. E eu achei muito fascinante a maneira como Davi, ele começa o salmo. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. É fascinante porque a tradução hebraica, a versão, a maneira como foi escrito em hebraico, diz assim: Senhor e pastor. E parece que não há muita diferença, mas há muita diferença, porque quando nós dizemos Senhor e pastor, nós estamos primeiro mostrando que Deus, que Ele é Senhor em primeiro lugar, que nós reconhecemos o seu senhorio, e segundo, que Ele é pastor. Eu achei muito interessante a maneira como os hebreus dizem, ou como está escrito na Bíblia dos judeus, Senhor e pastor. A maneira como Davi diz aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, faz muito sentido vindo da boca de Davi. Porque Davi,
para quem não sabe, Davi, antes dele se tornar o grande rei de Israel, ele antes era pastor. Ele, na sua juventude, cuidava das ovelhas do seu pai. Tanto é que quando Samuel foi enviado para a casa de Jessé, o seu pai, para ungí-lo a rei, Davi não se encontrava em casa porque estava apacentando as ovelhas do seu pai. Então, quando nós ouvimos aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é muito relevante porque Davi, sendo pastor de ovelhas, ele entendia muito bem qual é o papel de um pastor. Ele entendia muito bem o que dizer pastor significava ao seu coração. Talvez para mim e para você não diz muito, mas para Davi dizia muito. Então nós precisamos de agora viajar e entender o contexto de Davi para entendermos o que ele queria dizer de que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O pastor é aquela pessoa que cuida das ovelhas. O pastor é aquela pessoa que se preocupa em como estão as ovelhas. Se as ovelhas têm água, se as ovelhas têm pasto, têm comida, se as ovelhas estão bem de saúde. Isto é o que Davi fazia. Davi, ele levava as ovelhas do seu pai para os campos para que as ovelhas pudessem comer, para que as ovelhas pudessem beber, para que as ovelhas pudessem ter um bom tempo. Por outras palavras, Davi, como pastor, ele cuidava das ovelhas. Então, quando ele diz o Senhor é o meu pastor, ele está mostrando aqui que Deus é esta pessoa que cuida da sua alma. Deus é esta pessoa que preocupa-se com o bem-estar dele, que preocupa-se se ele tem mantimento, que preocupa-se se ele está bem de saúde, que preocupa-se como está a sua alma. Então Davi vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós podemos perceber aqui, queridos irmãos, em como Davi entendia que o pastor, ele preocupava-se e ele tinha o papel de providenciar para a ovelha, de providenciar para a sua alma. E Davi teve muitas vezes experiências onde ele experimentou a providência do Senhor. E uma dessas experiências está no livro de Samuel, capítulo 21. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 6 em diante, onde nos conta uma parte da vida de Davi quando ele estava sendo perseguido por Saul. Saul, ele estava perseguindo Davi para tirar a sua vida. E Davi, fugindo de Saul, ele foi até a um sacerdote chamado Aimeleque. E Davi veio até esse sacerdote e disse: olha, eu estou com fome, tens comida para mim? A Bíblia nos diz que Aimeleque naquele momento não tinha comida. Aimeleque não tinha pão para dar a Davi, exceto os pães da proposição. Estes pães eram pães sagrados que não era permitido nenhum filho de Israel comer, a não ser os da tribo de Levi, os sacerdotes. Somente os sacerdotes que podiam comer este pão. Era pão sagrado. E a Bíblia nos diz que quando Aimeleque diz para Davi que eu aqui só tenho pão sagrado. E se vocês estão em consagração, em santificação, vocês poderão comer este pão. Por outras palavras, Aimeleque, o sacerdote, já estava transgredindo a lei do Senhor.
Davi, que também era conhecedor das Escrituras, ele sabia que aquele era pão sagrado que não poderia comer. Mas é engraçado e fascinante que Aimeleque entregou aquele pão tanto a Davi como aos homens que estavam com Davi. E isto não lhe foi imputado como pecado, como transgressão, nem a Davi, nem ao sacerdote. E este facto até foi mencionado pelo Senhor Jesus quando ele estava confrontando os fariseus. E o Senhor disse: olha, vocês não sabem, não viram como Davi também entrou na casa de Deus e comeu o pão sagrado que não era permitido ele comer? Por que eu estou contando este cenário da vida de Davi? Podemos perceber aqui em como o Senhor, o nosso Deus, ele é bom. Podemos perceber em como o Senhor nosso Deus, ele providencia para os seus filhos, ele providencia para todos aqueles que nele esperam. Deus permitiu que através da pessoa de Aimeleque, o sacerdote representante de Deus, Davi comesse pão sagrado. Pão que não é permitido qualquer homem comum comer. Mas Deus, ele mostrou em como ele é compassivo e em como ele se importa com a vida dos seus filhos, com a vida dos seus escolhidos, ao ponto de permitir Davi comer aquele pão e não pecar e não ficar em falta para com Deus. Quanto mais a nós, queridos irmãos, quanto mais consigo, filho de Deus. Talvez você esteja passando por privações, talvez você esteja precisando do pão cotidiano e você fica pensando: puxa, será que Deus me esqueceu? Não, Deus não lhe esqueceu. E eu quero lhe dizer que Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas, o bom pastor que se preocupa em como estão as suas ovelhas, o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Eu achei interessante que o Senhor, o nosso Deus, Ele providenciou pão físico para que Davi comesse. Quanto mais as coisas espirituais, quanto mais as coisas celestiais, quanto mais o nosso bem-estar emocional, espiritual, será que o bom pastor não vai se preocupar? Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós podemos ver também o cuidado do nosso bom Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Eu acredito que os meus irmãos lembram-se quando Jesus esteve no deserto e ele, depois de estar alguns dias com a multidão que estava lhe acompanhando para ouvir a palavra de Deus, Jesus, ele diz para os seus discípulos: olha, a multidão tem fome. Aliás, os discípulos é que disseram: Senhor, é melhor mandar embora esta multidão, porque já estão conosco há muitos dias e eles não têm pão para comer. E Jesus não ouviu aquele conselho, aquela recomendação dos seus discípulos que deveria mandar embora aquela multidão. Mas Jesus disse o seguinte: dai vós de comer. E eu acho isto muito interessante, porque os discípulos, eles queriam mandar embora a multidão porque eles estavam vendo que estavam com fome e eles não tinham comida para dar àquela multidão. Por outras palavras, eles queriam se livrar daquele problema. E quantos de nós também, muitas das vezes, queremos nos livrar dos problemas? Queremos passar a nossa responsabilidade para as outras pessoas. Queremos passar as nossas responsabilidades para os outros. E não queremos nos
envolver com o problema, não queremos nos envolver para solucionar o problema das pessoas, mas queremos terceirizar para os outros, queremos passar para os outros. E o Senhor Jesus, ele disse: não, dai vós de comer. O problema era a fome. E o Senhor disse: não mandem embora as pessoas, mas vocês devem dar de comer. E aqui nós percebemos em como o Senhor nosso Deus, ele é compassivo. Ele não manda embora as pessoas para os outros resolverem. Não. Ele se move de compaixão para resolver o problema das pessoas. Ele se envolve, ele arregaça as mangas para poder resolver. E qual era o problema naquele momento? Era pão. Era fome. As pessoas estavam com fome, as pessoas precisavam de comer. E talvez você seja muito espiritual e diga: mas problema de pão, por que nós vamos ficar aqui a ouvir acerca de pão? O Filho de Deus se preocupou com o pão. O Filho de Deus se preocupou com o estômago das pessoas. Sim, não quero dar muita ênfase aqui, mas eu quero chamar a sua atenção que foi preocupação do Filho de Deus em alimentar aqueles homens, aquelas mulheres e aquelas crianças. Por essa razão, o Filho de Deus multiplicou aqueles pães e aqueles peixinhos para alimentar, para saciar a fome daquela multidão. E nós podemos perceber aqui o cuidado do nosso Deus. Nós podemos perceber aqui a preocupação do nosso Deus em alimentar o seu povo. Mais tarde, o próprio Senhor Jesus chegou a dizer para a multidão: vocês vêm até mim não porque querem, não por causa dos milagres, mas porque vocês querem pão. Vocês querem comer pão. E Jesus disse: olha, vocês devem se preocupar com o pão que desce dos céus, o pão que sacia a nossa alma, o pão que vai saciar e vocês não terão fome, o pão que vai alimentar-vos para a eternidade. E eu quero, através deste versículo de Davi, onde ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, dizer assim, filho de Deus, filha de Deus, que o Senhor, ele cuida das nossas almas. O Senhor, ele alimenta as nossas almas. O Senhor, ele providencia nas necessidades que nós temos, nas necessidades físicas, nas necessidades espirituais, nas necessidades emocionais, psicológicas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Razão pela qual o Filho de Deus, quando ensinava os discípulos a orar, ele disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Referindo-se o quê? Tanto o pão físico, assim como o pão espiritual. E Jesus, através desta oração, ele mostrou mais uma vez aos discípulos que quem providencia o pão de cada dia é o Senhor nosso Deus. É este Senhor que Davi reconhecia como pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Talvez para si não esteja fazendo sentido esta palavra, querido irmão, porque talvez você esteja sendo afetado por causa desta pandemia, você perdeu o seu emprego, você não tem como comprar alimentos para si e para sua família, mas nesta manhã, nesta noite, o Senhor está lhe dizendo: eu sou o teu pastor.
eu providencio para o necessitado. Diga como Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Talvez agora esteja faltando, mas eu quero lhe dizer, o Senhor vai providenciar, porque Ele é um Deus de providências. Por essa razão, Abraão chegou a dizer: Jeová Jirê, o Senhor providenciará, o Senhor providencia. No monte do Senhor não faltará nada. E eu quero lhe dizer, na minha vida não faltará nada, porque o Senhor, Ele é o meu pastor. Ele é Senhor e Ele é pastor. Creia, meu irmão. Creia, minha irmã. Não sei qual é a sua necessidade, mas o que eu sei é que o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Senhor de Davi, Ele providenciará. E você também poderá dizer: nada me faltará. Sim, na despensa do nosso Deus tem abundâncias. Na despensa do Senhor Jeová tem muitas, mas muitas abundâncias. Tem muitos viveres, tem muitas delícias para mim, para si. O que nós precisamos de fazer é somente ir até Ele e clamar e pedir. Porque o próprio Senhor Jesus, Ele disse: se vocês, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Quem é um pai que o seu filho pediu pão e ele deu uma serpente? Quem é um pai que o seu filho pediu pão e ele deu pedra? Quanto mais o nosso Pai. Eu quero terminando usando uma ilustração do famoso pregador Charles Spurgeon. E ele certa vez disse assim: queridos, imagine se a formiga for até si e na porta da sua despensa a formiga pedir uma migalha de pão. Será que você iria negar? Sabendo que uma migalha no seu celeiro ou na sua despensa não iria fazer nenhuma diferença. É lógico que você não haveria de negar. Ainda que você fosse mau, você haveria de tirar aquela migalha e haveria de dar àquela formiga. E assim podemos nos comparar diante de Deus. Deus, na sua despensa tão grande e tão infinita, tem abundância de viveres para saciar todo tipo de necessidade às nossas almas. Então, vamos até o celeiro de Deus, vamos até o nosso Deus e vamos pedir a Ele tudo aquilo que a nossa alma necessita. Vamos até Ele e eu tenho a certeza que Ele não negará. Vá até Ele, querido. Vá até Ele, filha de Deus, e peça, e Ele vai satisfazer a necessidade da sua alma. Amém? Eu quero, neste momento, orar por si, pedir a Deus que Ele possa se revelar na sua vida, que Ele possa providenciar as necessidades da sua alma, do seu corpo, em nome de Jesus. Eterno Deus e maravilhoso Pai, eu te louvo e te bendigo, Senhor, porque Tu és bom, porque Tu és maravilhoso. Senhor, eu quero pedir a Tua providência sobre as nossas vidas. Eu quero pedir a Tua providência sobre a vida deste meu irmão, desta minha irmã. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoar, que o Senhor possa, Senhor, manifestar, Senhor, em todas as suas necessidades. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo eu te peço. Amém. Queridos irmãos, até a próxima semana, se Deus quiser. Estaremos dando continuidade a esta campanha Preciosidades do Salmo 23. Fique na bênção do nosso Deus. Amém.